Olá, bereanos, vocês estão bem? Estamos aqui para começar mais um podcast. Eu quero te convidar a você apertar aí o sininho para poder estar recebendo as notificações de cada episódio que é lançado. Eu quero também te convidar a você compartilhar com os seus amigos, com os seus irmãos de igreja, com aquela pessoa que pode e precisa ouvir esse tema de hoje. Outra coisa, não esqueça de comentar, de entrar lá na barrinha de comentários, poder deixar a sua contribuição daquilo que você acha sobre o tema, daquilo que o tema tocou no seu coração ou falou contigo, e também deixar a sua pergunta e deixar o seu desejo para um próximo tema. Então, é muito importante a sua contribuição. Eu estou aqui, eu sou o Thiago Gomes, e eu estou com a minha amiga e irmã. Olá, pessoal! Vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos a esse podcast. Compartilhem bastante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e entregue para mais pessoas. Posso contar com você? Amém. Hoje nós vamos falar sobre o quê, Thiago? Hoje nós vamos falar sobre o propósito do milagre na vida do crente. Pô. Será que hoje nós entendemos a importância de um milagre, o significado que ele tem na igreja, e vamos estar caminhando sobre a Bíblia para perceber momentos em que as pessoas só buscavam a Jesus por conta de um milagre, ou se realmente o milagre era apenas uma consequência de uma vida em Cristo. Isso é muito importante nos dias de hoje, porque existem muitas pessoas que acreditam que os milagres cessaram, e existem outras que só vão para a igreja porque precisam de um milagre. Só que dentro desse caminho tem pessoas que, na verdade, o milagre é um resultado de uma experiência muito profunda com Deus. Tem pessoas que, na verdade, só se converteram depois de experimentar um grande milagre e tornaram isso uma realidade na sua vida. Então é muito importante esse tema hoje. As pessoas acham que não. É interessante, Jéssica, que no capítulo 6 de João, que na verdade esse deve ser o centro de nós observarmos isso, Jesus para um momento. O pessoal está vindo buscar ele por conta do que aconteceu na multiplicação dos pães, né? Mateus vai dar muito mais ênfase nisso, mas as pessoas estão procurando ele por conta da multiplicação dos pães. Jesus para e começa a fazer um capítulo inteiro, até o capítulo 7, o capítulo 6 até o capítulo 7, só falando sobre ser o pão da vida. E as pessoas ficam indignadas, primeiro, porque ele está fazendo uma pregação extremamente profunda, que mexe nas estruturas do conceito eclesiástico, de crença, de doutrina deles, né? E também Jesus não fez o milagre que eles esperavam. Portanto, que Jesus fala, vocês só vieram para cá comer pão, por isso que vocês estão reclamando. Então, a Bíblia vai mencionar muitas vezes que várias pessoas, quando deixaram de ver milagres, abandonaram. E outras foram conquistadas por isso, né? E tiveram um grande relacionamento com Deus. Então isso é muito importante. E a gente também vai falar das nossas experiências aqui. Sim. Porque nós estamos aqui num papo bem descontraído e tranquilo, para que as pessoas entendam também que a gente, além de não ser teólogo, sim, nós somos filhos que experimentam do Pai cotidianamente. Glória a Deus. Então vamos lá. Você lembra do capítulo 6 de João? Você tem essa lembrança de quando ele ministra sobre o pão da vida. Ele é o pão da vida. Ali ele toca nos pontos ali onde ele se declara, eu sou o filho de Deus, eu sou o pão da vida, eu sou a água viva. Que é o momento em que Pedro, né, é colocado em xeque e ele faz uma confissão extraordinária. Então vamos lá, vamos com calma. Você lembra qual que é o primeiro milagre que Jesus faz? Não lembra? Você não lembra? Sério? Não. A Bíblia vai dizer em João capítulo 2 que o primeiro milagre assim visto que toca as pessoas é o milagre do vinho, né? Eu lembro, que sim. Ele transforma a água em vinho. É exatamente um dos milagres que ele faz. É interessante que esse milagre ele tem um significado na Bíblia. Há uma interpretação teológica, uma interpretação de quem ler a Bíblia comparando o Velho para o Novo Testamento, de que provavelmente era como se fosse o milagre de Moisés, transformando a água em sangue, representando também aquela transformação da aliança, que muitas vezes era só pelo batismo, e agora através da morte de Jesus também é ser lavado pelo sangue de Jesus. Então o milagre, ele tem um propósito, sim, ele tem um significado, não é avulso, não é de qualquer jeito, não é um botão que você aperta como se fosse um especial em um jogo, não é assim que funciona. Quem dera, né?
se fosse fácil assim. Já pensou? Acabou sua gasolina, Deus, faça o carro encher aqui a gasolina. Acabou o gás da sua casa, Deus, enche aqui todo mês. Não precisa de nada, né? Mais nada. Então, o milagre, ele tem uma importância. Tem pessoas que vão experimentar do milagre e não vão servir a Jesus, não vão estar na igreja. Mas tem pessoas que, através de um encontro poderoso com Cristo, por meio de um milagre, eles vão experimentar um relacionamento profundo com Deus. E como eu acabei de citar, Moisés é uma dessas pessoas que, no meio de uma matança de crianças, ele está sendo guardado, porque milagre não é só o cego ver, não é só o morto ressuscitar, não é só o aleijado andar. Nós estávamos até falando, né? Milagre é o que acontece lá em casa. Um salário só sustentar o mês inteiro. Glória a Deus. É o que acontece na vida de outras pessoas. Na nossa, né? Sim. Mas vamos lá. Senão vai ficar só eu falando, né? É uma conversa. O que você entende de milagre? Essa é a minha perspectiva de milagre. Para mim, milagre não é só um especial que você ativa, não é só para determinadas pessoas, não é só o apóstolo ou o pastor que faz. Não existe milagre patenteado também, né? Esse é tipo de milagre apostólico, esse é tipo de milagre evangelístico. Para mim não existe. Mas essa é a minha percepção. Qual é a sua percepção de milagre? Pelo aquilo que você já teve de experiência na sua vida e olhando a Bíblia hoje, né? Qual é a sua percepção de milagre? Falando assim, para a igreja viver essa realidade. Eu já tive bastante experiência, assim, milagre, provisão. Algo que me tocou uma vez, assim, de forma surreal, foi com a Eloá. Ela era bem novinha, acho que ela tinha uns 2 aninhos. E ela começou a ter falta de ar. E nós notamos que ela estava com falta de ar. Aí fomos com ela para o hospital, para esse hospital que tem aqui pertinho. Levamos ela para lá. Eles colocaram ela no oxigênio, começaram a dar medicação para ela. Foi bem naquela época que o Covid estava bem alta. Nossa. Nos colocaram junto com as pessoas que estavam com suspeita de Covid. E o tempo inteiro declarando a palavra. Minha filha é curada. Ainda que pareça que ela está com alguma enfermidade, eu creio na cura. Pode parecer que ela está doente, que ela está com falta de ar, mas eu creio que ela está curada. E não passava, a saturação dela só caía. Ia caindo, ia caindo. Eles fizeram 3 resgates nela e ela não voltava. A saturação muito baixa. Eu até tirei uma fotinha dela, mandei no grupo da igreja até. Ela muito amarela, o olho fundo. Isso aqui bem fundinho, com oxigênio no nariz, e a saturação não voltava. Aí a médica disse assim, olha, nós vamos ter que passar ela lá pro Hospital Grajaú, porque aqui não tem estrutura para internar ela. Fomos de ambulância, primeira vez na minha vida que eu andei de ambulância, horrível. Fomos de ambulância para lá. Quando nós chegamos no Hospital Grajaú, a médica olhou para ela e falou assim, olha, eu vou fazer um resgate nela, e ela melhorando, eu dou alta pra ela. E eu falei, amém. Nós fomos pra lá com o papel pra internar. A médica bateu o olho nela e disse, eu vou fazer um resgate. Ela melhorando, eu libero. E eu me agarrei naquilo. Eu falei, amém. Eu creio em nome de Jesus. Fez mais um resgate nela. Tiago, ela começou a correr pelo hospital. Correr, ela tava carregada assim no colo, com um cilindro. Ela tirou o cilindro dela, fez mais um resgate nela e pediu pra guardar. Ela começou a correr no hospital, de um lado pro outro. E eu gravei. Falei, Alex, olha como ela tá. E dali, nós não ficamos nem meia hora ali no outro hospital. E já fomos pra casa. Nós tínhamos passado a madrugada com ela no hospital. E ali nós vimos o Senhor agir na vida dela, milagrosamente, porque foi Deus. As circunstâncias todas queriam mostrar o contrário. E o pós ainda, depois que ela teve alta, a médica disse que ela teria que usar aquela bombinha pro resto da vida, isso e aquilo. E eu falei, não, ainda que ela tenha que usar, eu vou usar porque você tá falando que tem. Mas eu creio que ela não tem nada. E aí teve um dia em casa, depois que ela teve alta, que ela com aquela saturação baixa, minha irmã tem os aparelhinhos, tudo certinho, que ela é enfermeira. Sim. Me emprestou pra mim ir seguindo. E a saturação dela muito baixa, minha irmã falava, corre com ela pro hospital. Corre Sim. com ela que ela não tá bem. Falei, ela não tem nada. Em nome de Jesus, ela não tem nada. Aí ela voltava e ficava bem. Pode parecer loucura, pode parecer negligência, mas eu creio na palavra. A palavra fala que Jesus Cristo levou sobre ele todas as enfermidades. Eu não ia aceitar sobre ela
ela não tem Correto. como reivindicar por ela algo que está acontecendo. Mas eu tenho entendimento do que estava acontecendo. E eu via que era uma ação espiritual mesmo. E eu repreendi e eu vi ali ela, de forma milagrosa, ficar bem. Baseado nisso, nessa experiência pessoal, então, como que você enxerga milagre na vida do crente? É só no momento de apuro ou você acha que milagre tem propósito? Eu acredito que é tudo para a glória de Deus. Não é só no momento de apuro. Eu acredito que as circunstâncias, elas vão acontecer com todos nós. Como a palavra fala, o sol brilha sobre o ímpio, sobre o justo, as coisas boas vão acontecer sobre o ímpio, sobre o justo. Mas nós temos entendimento na palavra. E nós sabemos que nós somos regidos por um mundo espiritual, certo? Certo. Então, quando nós conseguimos perceber essas ações espirituais, nós temos que nos posicionar espiritualmente e repreender. Muito bom. E na minha percepção, olhando aquilo que eu já aprendi com a Bíblia, é fácil perceber que existem momentos que tem milagres e tem provisão. Uhum. Eu tenho uma percepção que milagre e provisão não é a mesma coisa. Uhum. Porque quando você olha para Elias, ali na beira do riacho, com a necessidade, acabou de passar por um tempo de jejum, busca intensa com o Senhor. A Bíblia vai dizer que aquela mulher vem e lhe traz um bolinho. Lógico que ele insiste, tem toda aquela ideia. Mas até ela fazer aquilo, não era um milagre. Ela estava provendo na vida dele. Milagre é o que acontece depois, né? Exatamente a multiplicação da farinha e do azeite na botija com Eliseu, essas coisas são milagres. A multiplicação de algo que não tem. E na minha percepção, milagre é aquilo que nós não podemos fazer com a nossa mão. Provisão é nós caminharmos e Deus ir providenciando no decorrer do caminho. Tipo, é dar o primeiro passo sem esperar essa situação, vamos lá, um milagre. Na questão da provisão e na questão do milagre. Vamos ver a diferença. Existe uma provisão de Deus em guardar a vida de Moisés. Mas existe um milagre de Deus em fazer que mesmo num tempo em que o rei estava completamente possesso no seu ego, no seu desejo de permanecer rei, não matar a Moisés. Isso é um milagre. Exatamente. Estar na mão da filha de Faraó é um milagre. Uhum. É uma provisão que nenhum homem poderia fazer. É uma ação que nenhum homem poderia conter. Então hoje, Jéssica, eu percebo que as pessoas confundem o que é provisão e o que é milagre. E confundem também essa questão de que se eu vou para a igreja, eu faço alguns ritos, eu recebo milagre. Você acha que milagre tem a ver com o que eu faço? Tipo assim, vou esclarecer, deixar mais claro. Sim. Tem muitas pessoas que se elas vão para o monte, se elas oram, se elas jejuam, ela acredita que aquilo é um resultado para poder se vir um milagre. Quantas vezes eu já vi em igrejas, as pessoas chegando lá dentro da igreja falando assim, poxa, eu orei, eu jejuei, eu preciso do meu milagre, agora Deus só tem que responder. Hoje, a sua percepção, você acha que as pessoas confundiram isso ou não? Parece meritocracia, né? Eu fiz, então, pelo fato de eu ter feito, eu tenho que receber. Tem essa confusão hoje em dia, assim. Eu vejo. É porque milagre é proposital, né? Tipo assim, Deus está trabalhando um propósito naquilo. Não é uma questão, tipo, de que eu fiz, eu mereço, né? Uhum. Entra muito nesse contexto, as pessoas se perderam muito nessa questão. Eu quero tocar num aspecto muito importante desse assunto. A percepção que eu tenho de que existe uma gama de pessoas que se aprofundaram muito na palavra. E por se aprofundar na palavra, ou eles viraram cessacionistas, que são aquelas pessoas que acreditam que depois que os apóstolos morreram, os dons cessaram, os ministérios cessaram, e por conta dos dons ter cessado, automaticamente parece que alguns milagres também foram embora com eles. Não existem mais, né? E existe uma outra gama de pessoas que na verdade acreditam em milagres, mas só vive em prol de viver o milagre. Os caras estouram seu cartão de crédito e esperam que Deus pague as suas contas. Uhum. As pessoas vivem a sua vida comendo relaxadamente, sem cuidar da saúde, e espera que Deus providencie alguma ação para
poder cobrir a negligência dessas pessoas. Então existe duas gamas. A primeira que eu quero falar é essas pessoas que acreditam que parece que o milagre não existe mais. Seja por conta de ter se aprofundado na palavra, parece que algumas coisas hoje, a postura das pessoas, a maneira que as pessoas estão se comportando, não nos dá mais respaldo para viver milagres, porque só a revelação da palavra é o suficiente para experimentarmos quem Deus é. Eu acho que isso eu tenho a percepção que isso é uma revelação pela metade. E como eu tenho a percepção da outra parte, mas vamos falar só dessa aqui primeiro. Você já passou por experiências assim, ou já percebeu pessoas assim, que se aprofundando na palavra, se tornando um pouco mais conhecedor das escrituras, meio que cessou essa parte milagrosa, essas experiências, essa busca incessante por ver o sobrenatural de Deus mais ativo na vida delas? Olha, eu estava lendo um livro. Não é do Francis Chan. Eu estava lendo um livro do... Só vai saber quem assistiu o outro episódio. Se você não assistiu outro episódio, você não vai saber o que nós estamos falando. Então, se não assistiu, volta lá, assiste e depois volta aqui. Nesse livro... David Chu, não é do pai dele. Eu acho que deve ser o filho ou deve ser irmão, porque é o Chu. Sim. Do David Chu. Eu não sei de verdade a linhagem deles, mas eu sei que ele é coreano também. Eu estava lendo um livro. E nesse livro, é A Quarta Dimensão, o nome do livro. Ele fala, quando ele começou a pastorear a igreja, que as pessoas começaram a ter muita dúvida em relação a milagre. Como que eu vou acreditar que Deus é Deus se os budistas fazem milagres, operam milagres, se as pessoas que praticam a meditação operam milagres? Ele disse que teve a experiência de ir até uma caverna, onde tinham budistas lá orando, e aí entravam pessoas lá com câncer em fase terminal. E essas pessoas saíam de lá curadas. E aí, lá no Oriente Médio, né, que tem muito isso, eles perguntaram para ele, como que eu posso acreditar que Deus é Deus se eles também operam milagres? Um pouco antes no livro, antes de chegar nessa etapa, ele fala sobre a nossa forma de falar de Jesus. Quando nós focamos em Cristo, só no Cristo que cura, nós vamos desfrutar só do Cristo que cura. Quando nós falamos do Cristo que liberta, nós vamos desfrutar só do Cristo que liberta. Agora, quando nós falamos de Jesus em totalidade, ensinamos em totalidade, nós vamos viver tudo aquilo que a palavra que tem disponível na palavra para nós. Nossa. Quem não desfruta de milagres, de maravilha, de provisão, é porque não busca. Se nós não desfrutamos disso, é porque nós não buscamos. Porque está disponível. E tem para nós. Deus é vivo, ele é real, a palavra dele é muito clara, tem muita fé na palavra de Deus, e nós só vamos ter fé se nós buscarmos. Então ele fala que para explicar isso para as pessoas, ele entrou em oração. Falou: Senhor, como que eu posso mostrar para os fiéis da igreja que o Senhor opera também milagres? E aí ele estava falando sobre a quarta dimensão. Foi onde o Senhor deu a revelação para ele da quarta dimensão. No princípio, quando o Espírito Santo, lá em Gênesis 1:2, que o Espírito pairava, se movia sobre as águas. Essa palavra no original é incubava. No início, o Espírito Santo ele estava incubando, o Espírito de Deus estava incubando sobre as águas, chocando sobre as águas. Então, nossa, muito tremendo. Então, ali é uma dimensão. O reino espiritual opera na quarta dimensão. E é onde nós temos que nos conectar, é onde nós temos que dar ordem, é onde nós temos que puxar as coisas que estão no reino, é na quarta dimensão. E ainda que Paulo diz em Efésios que são as regiões celestiais. As regiões celestiais. Então, as regiões celestiais não é só pro bem, também tem o mal. Tem coisas ruins. Sim. Então, quem acredita e tenha o conhecimento da quarta dimensão, pode ser um budista, pode ser quem for, vai conseguir operar milagres, maravilhas, curas, porque tem o entendimento da quarta dimensão. Pano pra manga, hein? Tem o entendimento da quarta dimensão. Então, nós conhecemos a palavra, conhecemos o que Jesus Cristo fez na cruz, que ele morreu e ressuscitou. Jesus, ele está vivo. E ainda que um budista ou qualquer pessoa de outra religião opere um milagre,
e morrer no final das contas, ele vai ter vivido um milagre, mas ele não vai ter salvação. Nós, o que nós podemos desfrutar? Nós nos agarramos só na salvação. Confessei Jesus, vou caminhar certinho porque eu sei que no final da minha vida eu vou ser salvo. Ponto, nos agarramos nisso. E não desfrutamos de tudo aquilo que tem disponível para nós na palavra. Entendeu? Entendi. Eu entendi. Então, no caso, você está trazendo um nicho de pessoas que não conheceram a palavra profundamente. Sim, em totalidade. Nós nos agarramos ao Cristo que salva. Confessei a Jesus, confessei os meus pecados. A palavra fala que aquele que confessa o pecado, que ele se arrepende, confessa e deixa, alcança a misericórdia. Beleza, alcancei a misericórdia do Senhor. Vou caminhar nisso, eu vou errar, eu tenho um advogado no céu. Errei, o Senhor me perdoa, volta de novo. Tô indo rumo à minha salvação. E não foca em tudo aquilo que a palavra tem disponível para nós. Mas eu também já lidei com muitas pessoas que vai estudando, que nem... Eu vou citar, tem um pastor muito famoso de uma igreja hoje aí em Pinheiros, que ele acredita que se Jesus ainda curasse, era para as pessoas ter sido curadas na pandemia. Então ele usa esse termo e essa referência para dizer que os milagres não existem mais. Só que é um pastor extremamente profundo na palavra. Como é que explica um pastor desse? Que realmente conhece características como os atributos de Deus, a justiça de Deus, a imponência e experiência bíblica, né? Dizendo, ninguém conhece totalidade da presença de Deus. Mas uma pessoa que você vê que é vívida, que é experimentada. A Bíblia chama essas pessoas de experimentadas na fé. E ele afirma, e tem muitos outros que afirmam isso. Na verdade, eu percebi que eu não sou teólogo, mas quanto mais eu me aprofundava na palavra, eu me importava em ministrar a palavra e esquecia de aspectos como vivenciar milagres em minha vida, como experimentar dessas coisas em minha vida. E até buscar. Eu vivi milagres pela misericórdia e a graça de Deus relacionada ao propósito que eu estava vivendo. Sim. Porque eu vou falar para você que buscar aquilo mesmo, às vezes não tinha foco. Vamos lá, vou te contar uma experiência específica. Tinha uma época que eu não tinha um tênis para vestir, eu tava com um tênis zoado. E de repente eu ganhei um tênis que na época, além dele estar na moda, ele era extremamente caro. E eu ganhei um tênis original. E eu não orei pelo aquilo, eu não pedi aquilo, mas era uma milagrosa providência de Deus para aquele tempo. Um amigo meu até disse: Tiago, Deus está realmente retribuindo aquilo que você já fez pelo reino. Que isso também não é pecado e nem é troca, né? Muito pelo contrário, Deus, mesmo que o nosso nível de entrega ao Senhor nunca vai competir com Ele, Ele sempre vai dar muito mais do que você já deu. Automaticamente, Deus sempre retribui, Deus sempre traz mimos aos seus filhos, né? E então, hoje, realmente, você encontrou essa realidade de pessoas que não buscam essa parte, e tem pessoas que mesmo no conhecimento da Bíblia não buscam, cara. Tá ligado? Eu já vi pessoas falar que milagres foi para tempo de avivamento. Porque naquela época o avivamento precisava expandir, era necessário aquele milagre. E isso é muito prejudicial dentro da igreja. Porque quanto mais eu conheço a Cristo, verdadeiramente nessa revelação, quanto mais eu conheço a Cristo, mais eu experimento não só dos seus atributos, como também dos seus benefícios. E milagres está incluso nessa cartilha, né? Experimentar coisas sobrenaturais. E mais uma vez dizendo, milagres não é só um morto ressuscitar. Não é só as pirotecnias que nós vemos dentro da igreja. Milagres é muitas vezes uma providência divina que nós não podemos colocar a mão nisso, que não foi feito da nossa maneira. Crescimento de igreja não é providência de um pastor que ministra muito bem, não é uma ação de um mestre da palavra que está lá. Crescimento de igreja é Deus produzindo, gerando pessoas, trazendo, transformando, né? E eu vejo também, Jéssica, que muitas pessoas deixaram de crer em milagres por conta desse tipo de pregação que acredita que esses dependentes de milagres atrapalham o mover de Deus, né? É exatamente isso que Cristo ali no capítulo 6 de João, ele está rebatendo. Pessoas que estão lá realmente, uma grande multidão, porque ele providenciou pão na outra. Sim. Tem pessoas que estão assim. E aí eu entro nesse outro aspecto de pessoas que só buscam esse milagre.
tem pessoas, aquela quantidade de pessoas no capítulo 6 de João só tá lá porque soube que ele fez um milagre de multiplicação do pão. E aí quando ele apresenta, eu sou a palavra, é exatamente isso, a totalidade, eu sou o verbo da vida. Eu sou tudo que vocês precisam. Quem se alimenta de mim não tem fome. Lógico que ele ia providenciar o pão, mas ele estava cuidando de como estava o coração das pessoas, o centro, a realidade do coração das pessoas naquilo. Você já teve experiência com pessoas que depois que Deus parou de providenciar milagres na vida deles, pararam de ir para a igreja? Um monte. Um monte de gente. Vem, eu quero que o Senhor alcance meu marido. O Senhor alcançou o marido, os dois entrou no carro, partiu praia todo final de semana, esquece Deus. Entendeu? Tem muita gente assim. É igual os leprosos, né? Só foram 10, foram curados, só um voltou pro templo. Depende do livro, né? Tem livro que fala que foi 2, tem que fala que foi 1, mas é a mesma coisa, realmente. A grande maioria, pelo menos 80, 90% do que foi lá, não voltou, não volta. Sim, não volta. Mas essa é a questão, tipo assim, que me preocupa e que eu vejo nos dias de hoje, que nem quando você falou o termo milagre, não dá pra contabilizar, certo? Mas assim, você já teve muito milagre na sua vida, certo? Sim. Eu também já tive muitos milagres na nossa vida. Nós, eu e você, somos o tipo de pessoas que contamos pouco sobre isso. Sim. Nós focamos em outras coisas, edificação, discipulado, adoração, que não são menos importantes do que isso. Mas o que me assusta é que esse grupo de pessoas hoje, que quando experimentam de algo que só precisa de uma provisão, que nem eu falei, tem gente que estoura o cartão. Estourou o cartão, Deus pagou a conta, não tem mais relacionamento com Deus. Tem pessoas que meu marido vive na cocaína, vive na cachaça, aí o marido se converte. A preocupação da pessoa não era que Cristo transformasse a vida dela, que houvesse um milagre ou uma ação de Deus para que a pessoa viesse a Cristo. A preocupação era que essa pessoa não gastasse mais o dinheiro que ela precisava, não maltratasse mais os filhos, não maltratasse mais ela. Que, o fato do marido usar droga ou beber ou viver nessa vida, era o medo dessa pessoa perder o marido para outra mulher. Exato. Tinha medo de adultério. Não era um desejo no coração. De uma mudança genuína. Isso, exato. Então, tem pessoas que há muito tempo eu usei esse termo, mas eu vou usar hoje. Eu não tô nem aí com as polêmicas. Tem pessoas que são mendigos de milagre. Meu Deus. Verdade. Recebe uma provisão para aquele momento, mas nunca muda a sua condição. Nunca muda a sua situação, sabe? É apenas benefício próprio, apenas satisfação. Eu não tenho problema, eu não estou falando, usando esse termo mendigo de milagre, dizendo que é um termo pejorativo ser um morador de rua, né? Que se atribui essa frase a eles. Mas eu estou dizendo, tem pessoas que realmente se colocou uma condição medíocre. A uma condição que está deplorável, está numa condição imunda no estado da palavra espiritual. E hoje a grande quantidade dessas pessoas cai no mesmo lugar, tanto os que vivem demais, se acham profundo demais, experimentados demais, e os que só dependem disso, cai no mesmo lugar, que é o ego. O milagre virou algo para satisfazer o ego deles. A experiência poderosa de sinais e maravilhas de Deus virou apenas algo que é só para satisfazer o momento deles, é só para o ego deles, é só para o orgulho deles, para benefício próprio dessas pessoas. Então hoje eu vejo que o milagre não é mais um resultado de um relacionamento com Deus. Eu vou te contar um testemunho. Ele não é meu, mas eu presenciei esse testemunho. Eu tenho um amigo chamado Alexandre Oliveira, e ele é um evangelista nato. Ele é aquele homem que você sabe que ele tá nas ruas. O negócio dele é lidar com gente, é falar com pessoas, é sentir o coração, é abraçar gente que tá em condição de rua. Ele é evangelista, ele é o cara que se preocupa com os corações perdidos, porque não tem desviados só lá fora, né? Não tem gente que não tem Cristo só lá fora, dentro dos prédios também. Sim. E aí nós estávamos num culto, ele foi lá ministrar e eu fui vê-lo ministrar, eu amo vê-lo ele ministrar. E nesse culto ele sentiu no coração dele de tocar uma música para uma moça em específico que estava lá no culto.
E a letra dessa música, eu não consigo cantar ela, mas era uma letra que falava sobre o coração de Deus, cuidando do coração humano, Deus percebendo a sua dor, Deus percebendo a sua situação, Deus agindo para transformar a sua vida. Não é uma música cristocêntrica, mas é uma música que a pessoa que escreveu demonstra o amor de Deus revelado ao homem. É Romanos capítulo 8. É uma música, não é um louvor. Era um louvor, exato. Não era uma adoração em si, né? E ele chamou uma pastora para cantar, inclusive tem muita unção, flui muito. Essa pastora cantou essa música para essa moça e ela chorava. E ele falou assim: eu só consigo começar agora a minha pregação depois disso. Nossa. Ele tinha certeza que ele não sabia o que ela estava sentindo, ele não perguntou, ele só pediu para cantar. E foi um quebrantamento naquele culto, foi um ambiente. Ninguém soube o que aconteceu, só viu ela chorando e falou: poxa, ele tem um discernimento de Deus. Demorou alguns meses, eu voltei lá para eu pregar nesse dia. E quando eu fui ministrar, eu estava sentado no púlpito, essas igrejas que você tem ali, as cadeiras dos pregadores e dos presbíteros e pastores do púlpito, né? Aí essa moça veio dar um testemunho. Eu quero convidar a irmã tal para dar um testemunho. Ela subiu no púlpito. Quando ela subiu no púlpito, ela falou assim: irmãos, eu vim dar um testemunho de que há alguns meses atrás, eu vindo pro culto, eu estava muito mal porque eu tinha acabado de perder o meu filho. Meu Deus. E eu estava muito arrasada, eu não acreditava mais que poderia ter filhos, eu não acreditava mais que Deus poderia fazer alguma coisa, eu estava praticamente assim no ápice da minha derrota. Mas o irmão, e aí citou o nome do irmão, que é o pastor Alexandre, falou o jeito que ele era e tal, ele falou assim, naquele dia ele cantou uma música e eu senti Deus penetrando o amor dele no meu coração. Isso foi o suficiente para mim realmente reacender no meu coração uma nova chama, e eu vim testemunhar para os irmãos que hoje eu tô grávida. Meu Deus. Então, tipo assim, você percebe, essa moça até hoje ela tá na igreja, ela vive um relacionamento com Deus, ela glorifica o Senhor por aquela experiência. Então você vê que é uma experiência para um relacionamento, para que Deus continue providenciando não só algo na vida da pessoa, mas que Ele esteja presente. É isso que me preocupa em relação a milagre. Uma outra experiência foi a cura do meu filho mais novo. Meu filho mais novo, ele tinha dermatite. E a dermatite dele era uma dermatite muito forte. Era aquela que nas dobras aqui do braço, nas dobras do pescoço, nas dobras da orelha. Os lugares quentes, né? Todos os lugares quentes e que tinham muita movimentação, cortava no nível de sangrar. Nossa. Né? Não sei se é uma comparação ideal, mas assim, ficava com um tecido tão mole, tipo parecendo aquele zumbi tipo parecendo aquele zumbi do The Walking Dead, sabe? E era, mano, era algo muito... Meu, a gente ficava assim com o coração... A gente pagava mais de R$100 em uma única pomada. Então nós tínhamos que comprar várias e tinha outros remédios que tinham que tomar. E eu me lembro que eu fui num retiro. E quando eu estava lá nesse retiro, veio um pastor que, nossa, um homem muito sensível ao Espírito Santo, muito profundo na palavra, e que num determinado momento ele olhou a mim e falou assim: o que você precisa do Senhor? Eu falei: eu quero que o Senhor cure meu filho. E cara, aquela experiência foi muito profunda, porque eu senti o Senhor marcando a minha vida e curando o meu filho. Eu vi o Senhor cuidando da gente, sabe? Não diminuindo os meus gastos, não diminuindo o meu trabalho com ele, mas o Senhor cuidando dele. Assim que eu saí daquela experiência, que eu saí do acampamento, do retiro, eu cheguei em casa, eu peguei todos os remédios dele e joguei fora. Eu não dei a ninguém, eu joguei fora. E a minha esposa: você tem certeza? Eu creio na palavra, mas vamos esperar o processo? Eu falei: não, milagre não tem processo muitas vezes. Tem milagre instantâneo, eu creio no milagre instantâneo. Cara, até hoje esse menino joga bola no sol, esse menino nada em piscina, ele se diverte, ele não tem nenhum problema com a pele dele mais. Ele é completamente curado. Aquilo revitalizou a minha experiência de proximidade com Deus. E isso mostra para ele que ele tem experiência com Deus. Baseado nisso, eu queria que você desse um testemunho da sua vida de 1 ou 2 milagres. Agora eu quero que você fale, né? Só eu tô falando. Meu Deus. De 1 ou 2 milagres que nesse milagre você se aproximou mais de Deus, teve uma experiência. Tirando, né, aquele milagre, aquela experiência absurda da bacia, pelo amor de Deus. Eu tô chapado nessa experiência. Meu Deus. Mas contasse mais algumas experiências que você teve milagrosas ou de uma providência de Deus que gerou intimidade. Nossa, assim, eu vou falar, mas você percebe que
Muitas vezes é mais fácil nós ficarmos com um diagnóstico do médico do que com a palavra. Sim. Que nós nos agarramos muito mais fácil às coisas negativas do que a palavra do Senhor. Sim. E eu acredito, Thiago, que isso acontece na nossa vida pela nossa falta de conhecimento na palavra, sabia? Sim. Porque quando nós lemos a palavra fica tão claro, que Deus pode agir de forma sobrenatural em todas as áreas. O Deus que dá vida aos mortos, ele enxerga as coisas que não são como se já fossem. Meu Deus. Nossa. Ele enxerga as coisas que não são como se já fossem. Então, se nós nos apropriamos da palavra, sabe, em totalidade mesmo, e nos agarramos com fé, porque tudo que nós temos está na palavra do Senhor. Sim. E nos agarramos e nós desfrutamos desses milagres. Eu já tive, sim, muitas experiências. Eu acredito que quando nós nos colocamos num lugar de dependência do Senhor, nós desfrutamos de coisas que pessoas que querem viver pela força do seu braço, sabe? Não vão desfrutar. Sabe, acha que o que faz é mérito pra receber. Sim, né? Tipo, eu fiz, eu conquistei, eu vou viver, eu tenho acesso e tá tudo certo. E quando nós nos colocamos num lugar de dependência, nós vamos desfrutar de coisas inimagináveis. Eu me lembro de uma vez, eu tenho muitos testemunhos assim, mas eu me lembro de uma vez que acabou o meu gás. Acabou o gás. Estávamos sem gás, tudo tranquilo, vamos esperar até o dia de receber, vamos cozinhando na panela elétrica até chegar o dia de receber. E tudo certo, pra mim não era um problema isso, não tem problema. Começa a fazer a comida mais cedo pra que tudo fique pronto. Não era um problema pra mim isso. Fui pro culto, não contei pra ninguém que eu estava sem gás. Fui pro culto, quando nós chegamos à noite, tinha uma pizza em cima da mesa. Meu Deus. Uma pizza. E aí, a gente não tinha dinheiro pra comprar pizza. Pensamos, pizza? Falei, Alex, você pediu pra alguém? Ele, não. Esther, você falou com alguém alguma coisa? Não, ninguém falou nada. E minha sogra, foi uma irmã lá da igreja que perguntou um sabor que vocês gostavam, pediu o endereço e mandou entregar aqui. Aleluia. Ela não sabia que nós estávamos sem gás. Quem sabia? O nosso pai. Deus sabe, Deus vê, Deus cuida. Igual a experiência que você disse do tênis. O Senhor sabia que você precisava. E Ele não esperou você pedir. Vou te dar, Thiago. Porque nós, como pais, muitas vezes nós deixamos de pedir pra nós, pra pedir pros nossos filhos. Verdade. Se a gente tem a oportunidade de comprar pra nós. Não, depois eu compro pra mim, dá pra me segurar mais um pouquinho, eu vou comprar pro meu filho. Eu já tive uma experiência com tênis também. Queria um tênis, olhei pras minhas coisas, não orei também. Olhei pras minhas coisas e falei, poxa, eu acho que seria bom um tênis novo, né? Mas pensei, não, Esther precisa de um tênis, Samuel precisa comprar tênis pra mim agora, pra quê? Coisa de pai, né? Coisa de pai, né? Aí eu cheguei aqui em cima, e vim trazer algo aqui em cima, no bazar. E aí uma pessoa aqui do bazar falou assim, vamos ali comigo? Eu achei que fosse pra pegar alguma doação, pra trazer pro bazar. E eu de coque, parecendo uma maluca. Vamos ali comigo, fui. Aí nós fomos indo, paramos ali na frente da loja. Aí ela, vamos entrar aqui. Eu falei, pra quê? Vai lá que eu te espero aqui. Não, vamos entrar. Eu falei, não, eu tô toda desanimada. Já imaginava, né? Não. Não mesmo? Não. Ah, você só ficou com vergonha de entrar no ambiente. Parecendo a doida. Falei, não vou entrar não. Entra. Eu falei, não, vai lá, eu espero aqui. Ela, olha, o Espírito Santo falou que era pra eu te trazer na loja pra você escolher um calçado. Você pode entrar? Aleluia. Você tem o número dessa irmã? Claro. Aí eu fui, entrei. Aí pensei, acho que vou pegar um tênis pro Samuel. Só pensei, ela, é pra você. O Senhor falou que era pra você, é pra você escolher pra você. Então, assim, Deus, Ele cuida. Deus, Ele cuida. Ainda que eu não tivesse dito, Senhor, eu quero. Ele sabia da intenção do meu coração. E eu sei que muitas vezes a gente acha que é na insistência. Eu tenho que pedir, eu tenho que falar para que isso aconteça. Não, o Senhor, Ele conhece o nosso coração. É óbvio que nós temos que orar. E nós temos que apresentar todas as nossas ansiedades, né? Todas as nossas petições pro Senhor. Mas Ele cuida, Ele vê. Porque Ele é Deus. Não só... Já tive muitas outras experiências. Mas nós, como seres humanos, ingratos que somos, eu já cheguei num ponto de falar pro Senhor, Senhor, eu não... E por que eu vivi isso?
Porque eu sempre ganhei muita coisa. Sempre ganhei roupa, sempre ganhei sapato. Mas eu cheguei no ponto de falar, Senhor, eu não quero ganhar mais, eu quero ir na loja e eu quero comprar. Eu quero ter o dinheiro de eu ir e eu comprar. E o Senhor foi e mostrou, ainda que você vá na loja e compre, eu sou seu pai, eu sou seu Deus e eu vou te dar. Então, Deus cuida. Quando nós queremos conhecer o Senhor, todas as faces dele, ele nos apresenta. Mas tem que ser um desejo nosso, sabe? Tem que ser um desejo nosso. Já experimentei conhecer Deus como Pai. Já experimentei conhecer Deus como aquele que cura. Já experimentei conhecer Deus como aquele que provê. Então, eu brinco, né? Eu falo, meu Deus, tô parecendo a oração do apóstolo Paulo. Já sei, eu sei o que é enfrentar nudez, eu sei o que é enfrentar fome. Você quer ter muito, quer ter pouco. Você quer ter muito, você quer ter pouco. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é real, o Senhor, ele cuida de nossas vidas em totalidade. É porque as pessoas não entenderam o aspecto de Deus, né? Tipo assim, no Velho Testamento, você vai ver que ele se revela para um como Jeová Jireh, outro para Jeová Rafá. Só que é uma face de um mesmo Deus. Uhum. Tem uma experiência muito interessante, Jéssica, não pessoal, dizendo bíblica, né? Que eu aprendi com um pastor muito profundo. Essa revelação não foi uma experiência própria minha, né? Eu vi ele falando e eu achei muito poderoso. Que quando Deus aparece para Moisés ali, e ele fala que ele não vai mais com eles, que ele só vai mandar o anjo, né? E que Deus está falando com Moisés, está falando, eu vou destruir o povo. Ah, não, Deus não destrói o povo. Não, então vamos fazer o seguinte, eu vou mandar o anjo com vocês, eu não vou mais. E naquele momento Moisés está numa discussão, vamos dizer assim, intensa, dizendo, não, tá errado. Se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor não for, eu não vou. E aí, nesse exato momento, ele fala para Deus assim, então faz o seguinte, revela para mim a tua face. Você sabia que no original do hebraico, ele está pedindo para Deus revelar todas as faces dele? Ele está dizendo, eu não quero só que você providencie, assim como você está fazendo aqui com as codornas e os pães. Não, eu não quero só que o Senhor seja a nossa bandeira, revelando que o Senhor luta por nós. Não, eu quero geral, eu quero conhecer o Senhor como o Senhor é. E exatamente com tudo que você tem, sendo aquele que provê, sendo aquele que nos representa, sendo aquele que cura, sendo aquele que transforma, eu quero conhecer todos os aspectos. Cara, isso é muito profundo, né? E quando eu ouvi ele falando isso, que o original do hebraico, que Moisés pede para ele, falando, eu quero conhecer você por completo. Porque hoje a gente só experimentamos uma face sua. Hoje eu percebi que antigamente você se representou de uma maneira para Abraão. É exatamente isso que ele está falando. Não, eu quero completo, eu quero exato. E agora isso é meu, tá? Que Deus falou comigo. Você vai ver que em Mateus capítulo 17, Moisés tem uma experiência de ver a face de Jesus transformada e falando sobre aquele processo, né? Jesus aparece ali e aparece Moisés e Elias. Eu tenho convicção bíblica de que ele estava verdadeiramente vivo ali, não é só um espírito, uma imagem, uma alma. Era Moisés mesmo. A Bíblia vai dizer em Hebreus que Jesus é a perfeita e exata expressão de Deus. Jesus é o Deus que provê. Jesus é o Deus que é a bandeira. Jesus é o Deus que cura. Aleluia. E Jesus é a exata expressão disso. Então, quando Jesus está falando com os irmãos no capítulo 6 de João, ele está falando, cara, tudo que vocês já experimentaram de Deus lá atrás, porque tem essa discussão lá, seus pais experimentaram o maná. Lá eles viram que Deus provê. Não, eu sou a exata expressão. Aquilo que Moisés queria, eu sou total. Eu estou expandindo, eu tô aqui. O problema é esse mesmo. As pessoas não experimentam de Deus de verdade. E essas pessoas que acham que sabem muito da Bíblia também não experimentaram Jesus de verdade. Porque Paulo vai dizer, a letra mata. Há um problema em só cultivarmos o que o original do grego diz. Há um problema em cultivarmos... É só obeso espiritual, isso, né? Tem pessoas... e não... Exato, tem pessoas que vai contribuir muito com o original do grego, com o original do hebraico. Mas a experiência dele, às vezes, na simplicidade, tipo, Deus mandou te dar um tênis. A experiência dele, tipo, Deus está cuidando da tua casa. É muito mais profunda do que uma experiência de coisas ou objetos. As pessoas assemelham que a provisão na vida de Obed-Edom era uma provisão financeira.
Não sei se você eu já ouvi isso e já acreditei nisso também, porque era assim que eu aprendia nas pregações. Mas quando você observa, aquele homem teve uma experiência tão forte com a Arca da Aliança ali, dentro da casa dele, durante mínimos 3 meses. 3 meses. Tem gente que com 1 mês sai da igreja. Sim. Mas 3 meses a presença de Deus estava ali. Não fala se ele herdou os melhores lugares dentro do palácio, não fala se ele foi uma família mais importante em questão financeira. O que a Bíblia fala é que aquele homem decidiu ser porteiro da casa do Senhor. Cara, a providência não está atrelada com o carro que a pessoa tem, com a vida financeira que a pessoa cresce. A providência, a bênção de Deus está atrelada com o tanto que Deus é presente na vida dessa pessoa, com o tanto que essa realidade flui na vida dessa pessoa. Porque tem gente, como na África, que faz Santa Ceia com água de coco e banana. Não está nem envermelhado. E experimenta de uma aliança profunda de Deus. Então, assim, é por isso que Jesus vai dizer, né? Que se a gente for fiel no pouco, sobre muito a gente é colocado. Se a gente tiver essa experiência de perceber que Deus é o suficiente para tudo, tudo muda, né? Todos esses aspectos mudam. E eu quero finalizar a minha contribuição nessa parte, de que tem um texto de que quando Jesus está ministrando a palavra para as pessoas, os discípulos procuram ele e falam assim: Jesus, nos dê umas instruções sobre isso. Me explica melhor, nós não entendemos. E eu aprendi que discípulo procura instrução. Multidão procura milagre. Meu Deus. Porque discípulo, o milagre é uma consequência da sua vida. Você vê, a gente não oramos por isso, a gente não ficou insistindo ou enchendo as paciências de Deus para que Ele nos desse alguma coisa. Tem gente que passa anos da sua vida pedindo algo por benefício próprio, às vezes, e Deus não vai dar, porque Deus conhece. E às vezes, não é nem para benefício próprio, mas tem coisas que aí é um aspecto muito importante também de se dizer, que Deus não vai providenciar, cara. Não vai ter milagre naquilo, você vai ter que fazer. Você vai ter que agir, você vai ter que colocar a mão, você vai ter que fazer, né? Você não vai ajudar a Deus, mas realmente não vai necessitar de um milagre. Por quê? Às vezes Deus também nem se preocupa em responder. Se tem uma pessoa, um ser extremamente imponente, maravilhoso, justo, santo, é Deus, e Ele não vai se preocupar em responder algumas coisas. Paulo é exemplo disso, né? Pô, mas tem um mensageiro de Satanás me perturbando, e ele vai dizer que Deus disse: cara, a graça te basta, continue a vida. Então, eu espero que esse episódio possa trazer a consciência das pessoas de que, assim como nós testemunhamos de milagre em nossa vida, também elas possam ter a consciência que o relacionamento com a pessoa de Cristo é muito mais profundo do que um milagre de ressuscitar um morto. O milagre na vida de Lázaro só fez sentido quando a gente percebemos que aquilo era para glorificar o nome do Senhor. Aquele milagre não foi feito porque Jesus era amigo dele, mas a amizade gerou com que Deus percebesse a importância também daquela pessoa na vida de Jesus. Mas esse não foi o ponto, né? Foi glorificar, perceber. Mas tem uma coisa importante nesse milagre, Jéssica, e eu estudei muito para falar sobre isso, por isso que eu queria falar e eu esqueci. Você sabe por quê que Jesus só foi ressuscitar a Lázaro depois do 4º dia, não? Não, por quê? Nunca te deram um estudo sobre isso, não? Já devo ter tido, mas não vou me lembrar agora. Vou te deixar falar, né? Pode falar. É interessante que a Bíblia vai mencionar que algumas pessoas reconheciam Jesus como o Cristo, como o enviado de Deus, como o Messias de Deus, né? O Messias. E existiu alguns nichos, alguns aspectos, alguns milagres que só profetas faziam na época. Não porque não estava disponível para todos, mas porque eles alcançavam uma realidade que eles entendiam isso, né? Deus na sua totalidade, na sua profundidade, e eles experimentavam de Deus completamente. E olha que interessante. Ressuscitar mortos, alguns profetas do Velho Testamento fez. Homens igual Elias e Eliseu, que eles um ressuscitou o filho da viúva e outro ressuscitou o filho daquela mulher que fez uma casa, né? Que foi Eliseu, que fez uma casa, não, fez um quartinho para ele. Você lembra dessa história? Sim. Eu acho maravilhosa essa história. E é interessante que eles ressuscitaram mortos.
Mas, porém, a Bíblia deixa claro que eles ressuscitaram esses mortos de uma maneira fresca. Tipo, aconteceu hoje, eles já foram lá providenciar. Existe um estudo sobre a Torá e sobre o judaísmo de que quando a pessoa morria, durante 4 dias, durante 3 dias, na verdade, o espírito ficava pairando ali daquela pessoa. E no 4º dia em diante, o espírito voltava para Deus. Então, o fato dessas pessoas, esses profetas, ressuscitarem esses mortos assim que eles morriam, não era uma coisa tão surpreendente na teologia deles, no estudo deles, por conta dos 3 dias. Então, quando Jesus ele fala assim, eu vou estar ressuscitando Lázaro para a glória de Deus, e ele atrasa de propósito, e é muito interessante que ele atrasa depois dele ter sido apedrejado por alguns fariseus, e ele volta para o lugar que ele quase foi apedrejado, ele faz de propósito. Porque esse tipo de milagre, só alguém muito especial, só alguém diferenciado, alguém que não era alguém que não era um profeta comum, alguém que não era um enviado de Deus comum, no nível de Messias, poderia fazer isso. Então é por isso que Jesus vai lá, para mostrar que há uma confirmação, eu sou o Messias. Nossa. Eu sou o enviado de Deus. Eu sou aquele que vai revelar Deus em sua plenitude. E com isso eu quero trazer às pessoas o entendimento de que, além de que o milagre não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, e não é para benefício próprio, o milagre também tem um propósito específico. Deus estabeleceu um propósito para todas as coisas, e há algo que não pode sair, Deus sabe de todas as coisas. Deus é onisciente, é onipresente. Deus, nós não sabemos Deus o futuro. De surpresa, né? Isso, exato. Nós não pegamos Deus de surpresa. Então, existe um propósito de Deus. A Bíblia vai dizer que Ele escreveu sobre mim, sobre ti, no livro dele, todos os dias que você viver, Ele já escreveu. Então, as pessoas hoje entendem que milagre é porque Deus é só bom, não, cara. Há uma justiça também dentro do milagre, há algo a se cumprir, há uma profecia a se cumprir. Então, as pessoas precisam ter esse entendimento de que o propósito de Deus, os milagres, aquilo que faz, Deus faz de acordo com o seu propósito, segundo o beneplácito da sua sabedoria. Então eu queria encerrar de verdade agora esse episódio, não só com as nossas experiências, mas deixando claro para as pessoas que aquele que não se relaciona mais com Deus através dos milagres, que ele possa buscar, se isso tem a ver com aquilo que Deus está trabalhando na vida dele, busque. Tem pessoas que vão ser operadoras de milagres, tem pessoas que Deus vai usar eles muito nisso. Nós vemos muito avivalistas sendo usados dessa maneira. Só que dentro de um propósito, dentro de uma revelação. Era assim que a igreja se revelou, testificava aquilo que Deus estava fazendo. E é muito interessante, porque a Bíblia vai dizer no Novo Testamento, ali em Atos, que Deus testificava com os milagres. O milagre testifica o que Deus está fazendo. O milagre testifica o poder de Deus, a ação, o governo de Deus, a confirmação da palavra de Deus. Então, quem deixou de buscar milagre, busque. Quanto mais você se aprofunda, mais você experimenta de Deus, mais Deus toca na sua vida, mais você consegue ir mais profundo. Nós perdemos essa revelação, nós perdemos essa realidade de buscar demais, de falar qual que vai ser a próxima experiência do próximo culto, qual que vai ser a experiência do próxima célula, qual que vai ser a próxima experiência. A gente cansou disso, não só nesses lugares, mas na nossa casa, providenciando aquilo que Deus tem na nossa vida. E aquele que só vai pro culto por conta de milagres, busque a Deus, cara. Vai se relacionar com Deus, vai buscar o Senhor, estar com o Senhor, viver com o Senhor, porque milagre é consequência de discípulo. Milagre é consequência de quem realmente tem Deus como o principal da sua vida. Precisa de fé para viver milagre? Se precisa de fé, precisa. Com certeza precisa. Porque por mais que eu não crie naquilo que Deus fez, ou não orei para que Deus faça, é necessário que eu tenha fé para que depois eu permaneça crendo no que Deus ainda está fazendo. Da mesma maneira que eu não precisei de fé porque eu não pedi para ganhar aquele tênis, mas eu preciso de fé para permanecer naquilo. É isso que o Tiago vai falar, que a fé é crer em Deus acima das circunstâncias, não antes, mas também depois.
Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sim. E agradar significa um relacionamento, estar movimentando aquilo. Então, sim, é necessário fé, tanto para viver aquele milagre, quanto para permanecer crendo ainda assim que depois que Deus faz. Então é necessário. A fé sem obras, ela é morta. Sim. Porque as obras, quando Jesus fala que eles farão obras maiores, eles não farão milagres maiores. Porque obra é estilo de vida. A obra é fundamentação de vida. A obra não é sinais, a obra não é maravilhas. Sinais são resultados de uma vida dentro da obra de Deus, de uma construção de vida com Deus. Amém? Amém. Então, espero que você que esteja assistindo nosso episódio, que mais eu falei do que a Jéssica, mas estava queimando muito no meu coração. Estava queimando muito no meu coração. Hoje não foi uma conversa. Hoje foi ministrada. Que isso? Se prepara pro próximo, então vou deixar ela falar sozinha. Então eu quero que entre dentro do seu coração isso. Eu quero que você entenda, se relaciona com Deus, não por meio do que Ele faz, mas por meio de quem Ele é, né? Por meio de quem Ele é na sua totalidade, na sua realidade. Se aprofundando nas escrituras, se aprofundando na oração, se aprofundando nessas experiências que Deus proporciona. Então, não esqueça de você ativar o sininho, compartilhar com seus amigos, comentar, colocar aí o seu comentário sobre a sua experiência de milagre, sobre a sua experiência na sua vida, na verdade, que Deus providenciou algo. Pode colocar aí coisas maravilhosas que você viveu. E tem gente que às vezes não vai fazer isso porque vai falar, as pessoas não creem. Deixa elas não creem. Porque a gente crê. Se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu acreditava. Né? Você acreditaria, Jéssica? Com certeza. Então, não deixe de comentar, colocar. E se gerou uma dúvida ou algo que... Thiago, eu não concordo. Diz lá também. Que a gente vai estar entrando também para estar compartilhando. Não só aí no YouTube, como também lá no nosso Instagram, tá? E no nosso TikTok também. E no nosso TikTok também. Amém? Então fica com Deus, que Deus abençoe, que você possa viver um milagre naquilo que você esteja esperando em Deus.